já falava que o seu alimento é a sua melhor medicação. E seu melhor medicamento é o alimento. Então, a partir do momento que você tem esses 3 pilares firmes, fortes e concretos na sua vida, com certeza a sua qualidade de vida vai estar ótima. Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de 2023. A gente tá atrasado, hein, César? Que dia é hoje, mano? 25 de janeiro, a gente tá gravando o primeiro episódio hoje. Eu vou ter que falar com o pessoal porque tem alguma coisa errada aqui, viu? A administração, o pessoal não tá organizado, a gente precisa resolver essa parada, Cezinho. E a culpa é tua. Pode ser. Fechou. Galera, é isso. Estamos gravando o primeiro episódio. É o seguinte, hoje eu trouxe uma pessoa que, cara, tem uma história bacana por trás, né? Nossa, da nossa conexão, do que a gente tá fazendo junto. Mas mais do que isso, é uma pessoa extremamente importante pra gente falar sobre saúde e qualidade de vida. Hoje eu trouxe o meu médico e eu vou te falar uma coisa, Matheus. Eu te chamava de Matheus Salomão. Eu não queria falar. Alguém falou isso pra você já também, Matheus Salomão? Muitos. Porque eu fiquei falando o tempo todo, Matheus Salomão, até que a minha mulher entrou no Instagram, ela falou, meu, que Salomão, velho? Eu falei, o meu médico, o Dr. Matheus. Ela falou assim, não, é San Romão. É isso. Irmãozão, de coração, cara, obrigado por ter vindo. É um prazer estar Tem aqui. um conteúdo que a gente já tinha gravado, acabou que deu erro, perdeu o conteúdo, a gente não conseguiu subir ele, mas isso não importa, acho que tudo tem um porquê. Conseguir trazer você aqui hoje, pra mim, não é uma conclusão de um trabalho, tá? Mas mostra que realmente está sendo, de fato, importante trazer para essas pessoas que estão acompanhando o canal muito sobre essa questão de qualidade de vida, performance, disciplina, foco. E você é isso em pessoa. Por conta da sua história, por conta de quem você se tornou e o que você entrega para as pessoas hoje. Então hoje, ter você comigo nessa caminhada, a gente tá junto o quê? Tem tem um ano, 8 meses, um ano? Por aí, né? Isso. O shape mudou. O shape que vocês estão vendo mudar, galera, é por causa desse cara. Esse cara que tá me induzindo a fazer isso aqui de novo, voltar a competir. Então fica perto que a coisa vai esquentar. Mas não esquece não, que ele precisa, na verdade, tudo isso aí ele que tá fazendo, eu só auxilio. Mas aqui é o seguinte, olha que legal aqui, pô, cara, ele é coisa linda. Por mais que ele auxilie, por mais que eu faça, o lance é o seguinte, ele tem o domínio sobre isso daqui, pra ensinar, pra falar, é o seguinte, segue esse caminho, senão eu não conseguiria seguir. Irmão, eu queria começar de uma forma que normalmente eu começo aqui no canal. Eu acredito que o que fortalece uma pessoa é justamente a história que ela tem. Tá. Então, eu nunca te perguntei isso. Eu sei pouca coisa, cara, pouca coisa. Por mais que a gente tenha essa amizade, por mais que a gente se fale e que você trate das minhas questões de exames, hormônios e tudo mais, eu nunca falei pra você. Eu nunca nem te perguntei. Eu falei, meu, quem é o Dr. Matheus, cara? Como é que ele surgiu e, puta, por que medicina? A família é médica? Você segue algum padrão? Como é que é isso pra você? E eu queria que você contasse um pouco, a gente vai entrar em vários assuntos aqui, claro, polêmicos para a maioria, como hormônios, que é uma coisa que já devia ser uma coisa mais padrão para todo mundo, mas quem é o Dr. Matheus, cara? Dr. Matheus é um cara que veio do interior, né, criado pelo pai, o qual a minha família inteira, se eu sigo um padrão, na verdade eu fujo de todos os padrões da minha família, porque todos eles são da área da advocacia, enfim, polícia, funcionário público. E aí eu fui a ovelha negra do negócio. E aí foi onde eu comecei a trabalhar, principalmente nessa parte de esporte, fazer atividade física, sempre gostei. Então, desde moleque eu já gostava de musculação e achava um negócio muito legal. E, querendo ou não, a gente não tinha tanta informação, mas ouvia muito falar em hormônio. Eu falei, pô, isso aí é uma coisa legal. E eu gosto do corpo, gosto de ver a pessoa bem, gosto de ver a pessoa com saúde. Eu acho que tem coisas que a gente faz que não tem preço. Né? Então, por exemplo, hoje eu vejo você totalmente disposto, mais animado, mais empolgado. Pra cima, total. Com o resultado na parte física também tendo ok. Então, isso para mim é gratificante. Né? E aí foi onde eu resolvi seguir a parte médica. Então, eu resolvi fazer medicina e tudo mais, onde vim para São Paulo. E aí acabei ficando. Terminei a faculdade, fiz a pós-endocrinologia, então hoje sou endócrino, né? E a gente trabalha bem com essa vertente de Deixa eu dar uma quebra integrada. aqui. O que um endócrino faz pra galera entender? Porque tem muita gente que não tem esse conhecimento, tá? Sim. O que um endócrino... Onde ele atua? O endócrino atua principalmente na parte hormonal, né? Então, tudo que envolve doença metabólica, diabetes, obesidade, tireoide, tudo isso é a gente que trata, né? E hoje a gente consegue trabalhar também de uma forma qual a gente visa uma performance melhor. Então, é o que acaba chamando de medicina integrada, porque a gente acaba integrando
atendendo, né, todas as necessidades que o paciente precisa. Então, desde sono, desde parte psicológica, libido, parte hormonal, parte de funcionamento do mecanismo, né, do corpo, então parte metabólica, tudo isso acaba englobando e a gente consegue fazer, querendo ou não, um acompanhamento geral. Então a gente vê como um todo. Se a gente pegar para analisar, você está há quanto tempo na área? Tô já 2013. Vão saber a minha idade, né? Não, mas não tem problema. Se quiser, você é bonitão, né? Ele veio de blazer pra não mostrar o shape, tá, galera? De verdade, porque tem um shape escondido ali, bonito. Não posso falar muito que a mulher dele tá aqui, né? Tá escondido ali, e tu vai casar, não quero trabalhar de ninguém. Ei, amor, te amo, tá tudo certo. Quanto tempo na área? Ó, eu tô aqui, já tô na área já faz uns 6, 7 anos, né? Que a gente tá trabalhando com essa parte. 7 anos atuando nessa área. Qual é a maior queixa que você tem das pessoas que você atende? Vamos falar primeiro de homens? Vamos. Tá, beleza. Sua maior queixa, dentre esses 7 anos que você vem atendendo, trabalhando com essas pessoas, quando chega no seu consultório e fala assim, puta, doutor Matheus, eu tenho esse problema. Geralmente, hoje, no dia de hoje, como todo mundo tem um estresse avançado, tipo, tá preocupado com alguma coisa, quer saber, tem que correr e tudo mais, no homem isso acaba causando um efeito o qual a gente aumenta as taxas de cortisol, que é um hormônio do estresse que a gente fala, né? Então, às vezes o cara não dorme direito, não tá bem, fica ansioso, tem pânico. Tudo isso vai fazer com que ele tenha uma alteração, principalmente na parte hormonal, e com isso ele acarrete com outros problemas, baixa de libido, indisposição, mau humor, não consegue emagrecer, fica retido. Então, essa queixa, a principal queixa hoje, que a gente acaba achando nos pacientes, né, que eles vêm até nós, mais voltada para essa parte do estresse e principalmente parte de performance física. Então, o cara resolveu se cuidar, tô bem agora, tô preocupado com a minha saúde, eu acho que agora chegou a hora de ou eu vou, ou já era. Ou eu vou me ferrar mais pra frente. Cara, lance de baixa de libido. Cezinha, você tem esse problema aí, mano? Como é que você falou com o Matheus ou não? Falou, cara. Falou que toma anticoncepcional. Pô, não faz isso, César. Pô, não faz isso. Eu tenho contato, cara. A próxima vez fala com o Matheus, mano. Alinha com ele. Não vai cortar nada, você vai deixar. Nem que eu veja de novo e ponha. Dessa parte de baixa de libido, cara, o que você recomenda pra essa galera? Qual que é o direcionamento que você dá? Porque assim, se a gente falar de cortisol, acho que a maioria das pessoas já ouviram falar. E tem até deixa eu fazer uma pergunta. Cortisol realmente é um hormônio que engorda? Não Porque você já viu isso, né? Sim. A galera falar sobre essa parada de... Puta, não, o cortisol é o único hormônio que faz com que você engorde. Ou com que você ganhe peso, ou algo do tipo. Tira essa minha dúvida aí, porque isso é meu agora, tá? Na verdade, o cortisol... Não que eu seja gordo, né? Não, é só porque... Tô preocupado. Não, é só o lance. Na verdade, o cortisol, ele acaba fazendo com que lá no rim tenha uma maior filtração, né? Então, acaba absorvendo mais água e a pessoa acaba ficando mais retida. Consequente do estresse, aumento de cortisol e tudo mais, a pessoa acaba ficando mais ansiosa. E aí ela tende a procurar válvulas de escape. Hoje em dia, mais ou menos 90% da população opta pela comida. Aí vai comer. Então ela chega em casa, o dia foi estressante, foi irritante, chega em casa, é como se o cérebro entendesse que é um momento de lazer. E lazer tem que ser prazeroso. Sim. Uma coisa que dá prazer... Comida. Comer. E aí a pessoa se afunda. Já que a libido tá baixa, né? Vai comer, né? É uma válvula de escape, né? Tem pessoas que preferem... tem pessoas que preferem fumar, tem pessoas que preferem beber. A maioria prefere comer. Aí vai muito de pessoa. Geralmente o homem gosta mais de salgado e a mulher gosta mais de doce. Tem um porquê? Tipo de... Não tem justificativa, até porque eu gosto mais de doce, então... Estranho, hein, mano? O que você achou, mano? Eu achei estranho isso aí. Deixa eu ver, pô, já pra casa. Não, mas tá tudo bem. E essa queixa de baixa de... Pô, eu vou entrar muito em baixa de libido por conta da... Não é polêmica, tá? Mas é porque... Eu sei que a maioria dos caras vão atrás de você pra ver a questão de baixa de libido do que pra resolver a treta do cortisol como um todo. Ou porque fala, cara, eu tô, sei lá... eu tô sentindo que eu tô mais cansado, mas sente que de repente a libido tá baixa e sabe que a libido tá baixa, de repente em relação sexual ou coisa do tipo. E vai atrás do Dr. Matheus pra resolver essa parada. Sim. Qual que é a jornada de quando ele chega lá e ele fala assim, puta, é o seguinte, qual que é a jornada do cara que chega no seu consultório hoje? Um fluxograma, né? Como funciona? Isso eu quero entender. Por exemplo, puta, a gente fez, né? A gente foi lá e tal, mas
pra galera entender como um todo, Sim. chego lá, puta, pede exame, conversa, alinha, o que tá sentindo? Como é que funciona isso aí? É bom o paciente saber que logo que ele chega, a gente já deixa bem claro como vai funcionar. Então, eu já falo quais são os passo a Fluxograma, passo. você falou que chama? Um fluxograma que a gente monta é como se fosse as etapas que tem que ser seguidas. Tá. Então, por exemplo, o paciente chegou lá, primeira vez que a gente está vendo ele, está com queixas, enfim, faz uso de alguma medicação ou não. A primeira coisa que a gente faz é sentar com ele, fazer o que a gente chama de anamnese, então conhecer ele, ver o que ele tem, se a família também tem alguma coisa e principalmente fazer os exames dele. Então a gente faz um check-upzão completo. Tem uma ideia de quantos exames você pede, cara? Mais ou menos? Olha, se a gente for ver exame laboratorial de sangue, é. sai por volta aí de uns 98. Caraca! 99 exames. É, mais ou menos isso. Vai ficar sem sangue, hein, César? Fora os de imagem que a gente acaba fazendo. Então, com parte cardiológica, a gente fez. raio-x, ultrassom, pra gente ver como é que tá. 98. Eu não cheguei a fazer 98, porque eu já vinha fazendo outros, mas, pô, 98 é exame, hein? O pessoal costuma brincar que faz uma doaçãozinha de sangue. Faz, total. Meio litro, tranquilo. Mas também quando sai o exame, vê tudo. Né? Fechou. Viu o exame, fez o pedido, 98, ficou sem sangue ali, quase desmaiou. Qual é o próximo passo? Hidratar. Pum, não, tô brincando. Tomar água. Faz o seguinte, pode tomar um café ali com a bolacha e volta aqui. A gente termina a consulta. Qual que é o próximo passo ali? Então, o próximo passo é ele voltar com o resultado dos exames, o qual a gente vai sentar, ver, analisar se tem algum déficit, alguma coisa que tem que ser corrigida, alguma modulação que tem que ser feita. E aí, em cima do que ele está apresentando nos exames e fisicamente, então sintomas, a gente consegue tratar e em cima do que ele está querendo como objetivo, a gente consegue montar um protocolo. Animal. Então, a gente acaba corrigindo o que tem que corrigir e a gente acaba fazendo com que ele entenda que algumas coisas ele vai ter que mudar na rotina. Tá. Você chega a passar toda essa parte de estrutura para ele. Qual que é a sua... Existe um padrão nessa galera que vem até você com relação a queixas e coisas do tipo, o que é montado, que você percebe, cara, isso aqui é um padrão. O cara vem falando isso, recebe... Sim. Você consegue enxergar um padrão? Sim, qual? Consigo. O paciente que quando chega lá, já começa, você vê que ele já está reclamando de libido, a primeira coisa que a gente pensa já é mais voltada para cortisol. E aí o que acontece? O cortisol, ele é um hormônio que ele vem da matéria-prima LDL, que é o que o pessoal chama de colesterol ruim, né? Mas a testosterona também vem do LDL. Então, quando você gasta muito produzindo cortisol, a tendência é você produzir menos testosterona. Texto baixo. Então, eu já espero também que ele possa estar com uma testosterona mais baixa. Qual que é a base de testosterona de um rapaz? De alguém, uma média, tipo, de um homem, sei lá, de meia idade ali, que ele tem de produção natural de testosterona. Se a gente for jogar aí entre os 25 e 30 anos, né, que é um pouquinho mais velho, a gente gira em torno aí de 300 a 1.000 ou 900 na parte de testosterona total. 1.000 né? tá bonito, hein? Pode ser que tenha mais? Pode. Já aconteceu a gente pegar paciente que estava com uma taxa maior e aí pergunta, pô, tá tomando hormônio? Não tô. E aí você vai ver, é natural. Então aí vai muito da parte de rotina. Então hoje as pessoas pensam que é só tomar o remédio e pronto, tá resolveu. certo. Só que elas esquecem que tem a parte dela. Pô, legal você falar isso. Entendeu? Tá? Vamos entrar um pouco nisso, porque é o seguinte, o que rola? Tá todo mundo hoje buscando uma fórmula mágica para a parada toda. Seja para emagrecer, seja para ter mais foco no trabalho, seja para ter mais performance na vida, enfim. Relacionamento, puta, pega um azulzinho ali, toma, puta, performa melhor, tá com a mulher. O que as pessoas estão deixando de ver nesse contexto do todo, vamos dizer assim? Dentre a entrega do remédio e do que ela teria que mudar na vida dela para que o remédio se encaixe e tenha um efeito melhor, vamos dizer assim. Quando a gente fala em tratamento, a gente tem que entender que tem a parte do profissional e a parte do paciente. Tá. Então não adianta a gente fazer toda a suplementação, entrar com a medicação, passar a dieta, passar os exercícios físicos, né, a atividade física que ele tem que fazer, o treino e tudo mais, se ele não vai seguir. Né? Então não adianta ele esperar um milagre do qual ele vai tomar uma medicação e vai do nada ter um resultado bacana. Então a gente sempre deixa claro que a pessoa... Pode piorar, irmão? Pode piorar. Pode piorar, tipo, por exemplo, dele falar e passar, você passou a sua parte, a pessoa não fez a outra parte, que é a dela, e ela entrar num caso, tipo, de piora do quadro. Sim. Às vezes a gente passa, orienta com relação à parte medicamentosa, os medicamentos e tudo mais, e aí o cara vai lá e toma do jeito que ele acha melhor. Um exemplo, né, que é o que muito acontece com o hormônio. Você fala, ó, faz isso e isso. Aí o cara fala, cara subdosa.
ou hiperidose. Então ele faz o quê? Ele fala, pô, Cara, se eu tô tendo um resultado X com essa dosagem, se eu dobrar, eu vou ter o dobro do resultado. Esse é o pensamento. E aí acaba muitas vezes pagando pato porque acaba vindo colaterais. Sem nem bater um papo com você, cara. Só chega lá no A gente descobre depois, né? no exame. Porque daí quando faz os exames, aí vem batendo tudo. Caraca, velho. Já aconteceu também. Então, são quadros que às vezes a gente fica meio que com o pé atrás, porque você fala, poxa, tá fazendo certo ou não tá? Vamos ver? Aí o que acontece é que quando a gente faz exame, aí entrega tudo. Então a gente consegue saber o que ele fez uso, mais ou menos qual a dosagem que ele usou, se ele fez de uso de uma forma irregular, se está tendo alguma sobrecarga, ou seja, rim, fígado, qualquer parte do corpo, né? Ver como está fluindo esse metabolismo. Essa é a chave para a gente poder fazer com que o paciente se sinta bem. Lembrando sempre que o primeiro foco nosso vai ser a qualidade de vida. Então, Sim. o foco nosso lá é ver você bem, que nem eu te falei, com saúde e feliz com o resultado. Certo. Entende? Não quero que você chegue lá na frente e fale assim, porra, tô com o shape que eu quero, mas tô todo ferrado por dentro, entendeu? Tô tomando remédio para isso, para pressão, para aquilo. Não é isso. A ideia é mostrar lá na clínica, é mostrar para o paciente que ele tem a parte dele, assim como a gente tem a nossa. Sim. E eu costumo brincar que a qualidade de vida, ela é como se fosse uma pirâmide, né? Certo. Então, você tem a base da pirâmide como sendo mais larga, que é o que sustenta mais. Então, Certo. hoje, quando a gente fala na parte de emagrecimento, ganho de massa, primeiro degrau ali é a alimentação. Então, dieta. Vocês ouviram ou não? Vocês conseguiram? Ô, César, vou até falar mais alto, mano. Você tá ouvindo? Galera, vocês acham que é brincadeira, falando sério, eu bato muito nessa tecla. Porque, eu já tô nisso há um tempo, não é brincadeira. Mas eu falo muito pra galera, porque eles negligenciam muito a parte de alimentação e acham que o milagre vai estar na hora que encontrar o Matheus e ele passar o remédio. É isso mesmo. E aí eu já falo isso logo de cara, que é pra pessoa não criar expectativas falsas. Entende? Então a gente já deixa bem claro. O que a gente quer ali é elucidar, deixar o mais claro possível para que ele entenda como funciona e o que ele precisa fazer. Sim. Então a parte alimentar é a base, é o principal. Não adianta você se matar na academia, tomar um monte de medicação, sendo que você vai comer fast food na hora que você sai. Então isso acaba fazendo com que você tenha uma disciplina um pouquinho melhor com relação à alimentação. Não estou falando que você, dieta, a gente fala em dieta, hoje a pessoa pensa, é frango com batata doce. A palavra dieta, a galera entende tudo errado. Acabou criando-se esse medo, né, quando a gente fala dieta. Mas hoje a gente consegue trabalhar com diversos tipos de dieta. E aí você fala assim, qual é a melhor? A melhor é aquela que você consegue seguir. Né? Então hoje, você pega um paciente que gosta de comer, enfim, que ele às vezes era obeso e ainda tem aquela cabecinha de gordo que quer comer mais e mais, sim. a gente acaba Que é trabalhando normal, né? muito. Ficar anos de vida vivendo do mesmo jeito, comendo as mesmas coisas, é impossível tirar do cara de uma hora pra outra. Eu não posso mentir, né? Eu já fui gordão, então... Eu precisava muito de uma foto sua gordão, mano. Não tem no Instagram não, velho? Tem no Instagram. Pô, mano. Te mando depois. Ou então você abrir, a gente vai pôr no episódio, mano. Eu preciso mostrar o Dr. Matheus gordo, mano, porque eu não consegui entender. Então... Sério, eu queria ver isso aí agora, mano. O que eu vivenciei é o que hoje a gente consegue corrigir no paciente. Então, Certo. nada mais do que legal, como, por exemplo, você trabalhar com algo que você já passou e você sabe como lidar. Você consegue perceber, eu vou voltar agora, eu vou lá pra sua história. Sim. Foi por isso que você resolveu fazer medicina, entender um pouco mais, que você começou a se cuidar? Sim, foi porque eu comecei a me cuidar e o meu pai, querendo ou não, sempre foi sedentário. Então ele falava pra mim, pai, vamos treinar. Ele falava assim, não, eu te dou 50 contos, você treina por mim lá, pode ser? Mentira. Falava na brincadeira, mas falava isso. Sim. Então, assim, acabou que acabei tendo uma outra visão, né, com relação à parte de atividade física, me sentir bem, de estar sempre disposto, animado. Você percebeu esse gancho e foi pra medicina. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Você fala assim, pô, mas você sabia tudo isso, por que você engordou? Na verdade, quando a gente se forma médico, a ideia é a gente sair, querer trabalhar, ajudar e tudo mais. E aí eu acabei me perdendo em plantão. Então, fazia um plantão atrás do outro, um plantão atrás do outro. Você sabe que você não é o único, né? Você entendeu? E você ainda conseguiu voltar. É a base. Tem uma galera que não consegue, né? A maioria acaba se perdendo nesse Você tem uns amigos seus que você, tipo, fez na época junto e o cara hoje tá, tipo, puta, sei lá, sedentarião, mas é médico. Sim, pô. Zero Vários. credibilidade. Eu acho que a maioria dos meus amigos médicos, eles trabalham mais voltado com essa parte do sedentarismo. Já ficam mais sedentários, não são tão de fazer exercício, Caraca. dieta. Então, assim, às vezes cabe a nós como amigo. Sim. E aí? Dá uma cutucada Puxar lá. a e tal. orelha, entendeu? Então, isso é uma coisa que acaba pesando. E aí, quando a gente faz plantão, a gente não tem
rotina, porque come quando dá, come o que tem, então geralmente a gente acaba comendo coisas que são E é industrializadas. bizarro mesmo, né? Porque tem essa entrega, pô, é medicina, né? Sim. Não é barato, a entrega é gigante, você tem que fazer, se conseguiu passar numa prova, você tem que entregar resultado. Sempre E foi se cobrança, sempre foi cobrança. Você E acha aí, que o pessoal normalmente larga mesmo a saúde pra ganhar dinheiro, mano? sim, na verdade não é que larga, ele esquece ou coloca em segundo plano. Cara, mas esquecer não é meio bizarro, mano? Então, é que a pessoa fica tão concentrada e centrada naquilo que ela quer conquistar, que ela acaba esquecendo que existem coisas maiores do que aquilo. Então, um exemplo, o cara que muitas vezes trabalha como autônomo. Sim. Esse cara é um cara que, se ele não estiver bem, ele não vai ganhar. Sim. Entende? Então, a pessoa tem que entender que o fato dela estar bem consigo mesmo vai fazer com que ela tenha uma performance melhor, um rendimento melhor, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja em qualquer parte da vida dela. Você só tá colocando um selo de autentificação no que eu entrego pra galera. Não, Eu tô achando isso o máximo. Foi por isso que eu até te chamei, porque Sim. eu sabia que faria sentido. Porque assim, eu vejo isso com muita facilidade, principalmente aqui, né, onde eu tô, no escritório, com as pessoas que eu tô em volta, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que me seguem, eu vejo muito, cara, esse lance. Então, quando você falou pra mim de, a pessoa esquece, sei lá, eu tô enviesado porque eu sou atleta. Sim. Eu tô enviesado porque eu faço isso há 8 anos. Então, eu até consigo parar um pouquinho e pensar, pô, beleza, a pessoa esquece de se cuidar. Pra mim, soa meio bizarro. Sim. Mas eu prefiro tirar um pouco, por isso que eu te perguntei, eu tiro um pouco o meu olho de, tipo, treinado pra isso e coloco um olho padrão. Sim. Por isso que eu perguntei pra você, será que de repente a pessoa não tá fazendo isso somente porque tá olhando pra grana? Porque a grana tem pra entregar, de repente pro desespero, pra ter dinheiro pra pagar as contas, pra ter que resolver toda essa parada em casa? Porque querendo ou não, você viveu isso. Sim. Você tava no outro lado da ponta. Fala, mano, na boa, o cara lá, ele estudou pra caramba, plantão. Quantos anos de plantão você fez? Bicho, acho que perdi muito Natal e Ano Novo, viu? Porque fazia bastante nessa época, né? Então Quantos anos você tinha? acabava pagando mais. Eu formei com 26, por volta de 26, 27. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais e a gente, não esqueci, tá? A gente tem um outro gancho aqui que é o triângulo e tal, a base. Qual foi o seu maior aprendizado nos plantões, mano? De tudo que você viu, de tudo que você viveu ali. Eu vou ser bem sincero que a gente acaba aprendendo a ver o paciente, ter mais empatia por pessoas que muitas vezes você nunca viu na sua vida. Certo. Né? Então eu falo isso porque todo paciente que eu atendia, eu colocava na minha cabeça que é como se eu estivesse atendendo meu pai. Então isso faz com que eu tenha uma visão totalmente diferente da que você está lidando com uma pessoa desconhecida. Teu pai é vivo? Meu pai é vivo, graças a Deus. Não, eu falo porque, cara, que legal essa visão tua. Então acaba facilitando muito, porque você fala, pô, chega, sei lá, por exemplo, vai fazer um procedimento, você fala, nossa, mas esse negócio é meio assim, né? O médico também tem nojo das coisas. E aí você fala, ser humano, né, pô? Não é Então. porque é médico e... Aí você fala, pô, mas se fosse meu pai, eu faria. Então, partindo desse princípio, esse pensamento acaba fazendo com que você seja mais humano. Mais humano, sabe? Vendo a pessoa, tendo comportamento, se importando mais e não fazer como muitos colegas fazem, que é empurrar. O paciente chega lá, tá, você quer isso, tal, entendeu? Sim. E não queira saber Tem muito disso, né? o que é. Já peguei pacientes que muitas vezes a gente atendia ele no plantão, ele voltava lá só para fazer retorno, como se fosse consulta. Ele fala assim, pô, gostei tanto que o meu médico que eu passo não é tão bacana. Eu posso vir trocar uma aqui? ideia. Posso vir aqui trazer exame, alguma coisa assim? E sem contar as coisas que a gente viveu, né? Por exemplo, já atendi um paciente me conta um paciente que morava no sítio, né? Ele era simples e tudo mais, era um senhorzinho. Aí falou, vou te trazer um presente, gostei muito do seu atendimento. Me levou uma galinha, bicho. Ei, César, eu vou trazer uma galinha pra você. Pensa o cara chegando no hospital e ele com uma galinha embaixo do braço. Mas foi isso mesmo. O que você fez com a galinha? Você conseguiu ver a cena? O cara chegando com a galinha aqui assim, ó, falando, não, esse aqui é o presente que eu trouxe pra você. O que você fez com a galinha? Cara, eu falei pra ele, ó. Você recebeu ou não, né? Não, eu falei com ele, né? Até porque não deixaram ele entrar com a galinha dentro do hospital. E aí eu saí, fui lá fora, conversei com ele. Ele falou assim, pô, não, é um jeito que eu encontrei de te agradecer. Nossa, eu falei, legal, não, pô, cara. o fato de você virar pra mim e falar que você tá bem, tá se sentindo legal, isso pra mim já é o retorno, já é o que você me paga de benefício pra que eu me sinta bem. Caraca, que história, mano. Mas é cada você um. vê, a gente não ia deixar passar batida história, né, velho? Isso aqui a gente gosta. Cara, e se a gente falasse, beleza, essa história é top, e uma história que você fala, pô, na boa ali foi
puta de um aprendizado porque eu vi essa situação, mexeu comigo e você não tinha muito o que fazer ali. Teve um caso que ficou muito na memória, que era um menino que... Eram 2 menininhos, né? Então, plantão cheio, sexta-feira, quinta-feira, véspera de feriado, né? E o pessoal lá, todo mundo, maioria, querendo pegar atestado e tudo mais. E aí eu vi 2 menininhos sentados assim no chão, um tava bem para baixo, bem deprimido mesmo. Aí eu falei, como você chama? Aí ele falou o nome dele, falou, vem aqui. Achei a ficha dele, chamei ele. Ele era um paciente que já tinha passado lá, já era a 3ª vez que ele estava passando, não foi feito nenhum tipo de exame, a queixa dele era falta de ar e não tinha feito nenhum raio-x, pelo menos para poder ver como é que estava, a parte pulmonar e tudo mais. E aí, quando ele passou comigo, assim que eu escutei ele, né, que é aquele exame que a gente faz para escutar com o estetoscópio, já vi que tinha coisa ali. Aí eu falei, vamos fazer um raio-x. Nesse tempo, a gente fazer o raio-x e ele sair da consulta, né, ele começou a ficar ruim. Aí começou a ficar com falta de ar e tudo mais, aí foi evoluindo, colocamos no oxigênio, não vai ter como. Aí levamos para emergência. Na emergência, a gente acabou fazendo vários procedimentos nele, como, por exemplo, drenar o tórax. Então, saiu Caraca. ali, de cada lado, foi uma coisa que foi bem bizarra que eu nunca tinha visto. Saiu mais ou menos 1,5 litro de cada lado, de pus, dentro do menininho. E você olha o menino e fala, pô, não cabe tudo isso dentro dele. Caraca, Aí mano, ele mas ficou o que mal. era? Uma pneumonia? Então, aí a gente internou ele e foi fazer os exames para investigar. Ele passou por um dentista e ele fez um procedimento no dente, né? E desse procedimento que ele fez no dente, uma obturação, ele acabou adquirindo uma bactéria que foi parar no coração. E ele teve endocardite, que é quando o coração fica infectado. Ele infecciona o coração. Caraca, velho. E o menino já tinha passado lá várias vezes, 3ª vez que ele estava passando lá. Quantos e ninguém anos? tinha feito. Acho que ele tinha uns 12 anos, 11, Meu 12 Deus, anos. velho. Era novinho, era bem novinho. Cara, do dente, mano. Cara, do dente, uma bactéria no coração que infectou, tava tudo... Tava tudo certo, né? Tava tudo perfeito. O dente não tá doendo mais, corrigiu o dente e tudo mais, mas acabou tendo esse quadro de infecção. Cara, que São loucura. coisas que a gente pode, não tô falando que é comum, mas pode acontecer? Pode. Sim. Né? E aí o tratamento acaba sendo muito agressivo. Infelizmente ele não conseguiu sobreviver. Faleceu, Ele mano. acabou falecendo. Caraca, Né? mano. Mas serviu de aprendizado pra gente ver que, poxa, você tratar os outros com, não é desprezo, mas tipo com descaso. Empurrar. Pode valer uma vida. Você entendeu? Caraca, que Esse forte. foi o peso que teve nesse caso aí. É uma coisa que teve vivenciado, acompanhou passo a passo ali do menininho e tal. Isso Ficou é uma coisa marcado. poxa. Show. Mano, vamos voltar pra pirâmide? Bora? Fechou. Então a base, alimentação. Caraca, gostei desse fluxo agora, hein? Gostou, Cezinho? A gente foi lá, voltou. Bumerangue. Não, eu gosto. Beleza, então a base, comida. Dieta, suplementação. Alimentação, suplementação, descanso tá na base? Descanso na base. Descanso na Né? base. Então, hoje a gente tem... Qual a importância do descanso, cara? Total. O descanso ali é total importante. Se você não tem descanso, você não tem resultado. Show. E aí começa a ter todos aqueles Os quadros que a gente estava problemas. falando. Cortisol alto, baixa de libido, alteração de humor e tudo mais. Vai dormir, galera. Então hoje, eu costumo falar também que a gente tem 3 pilares que sustentam uma qualidade de vida boa. Show. Quais Que são? é alimentação e Alimentação. suplementação, atividade física Atividade e física. boa noite de sono. Sono. Então são os 3 Cezinho, aí. você precisa urgente falar com o doutor, mano. Você tá errado. Por isso você tá magrinho. Por isso você tá magrinho, viu? Só pra te avisar. Então, beleza. Primeira base, alimentação, tal, descanso, suplementação. Quais são as outras duas do triângulo? Próximo passo vai ser atividade física. Então, o pessoal não adianta querer passar com a gente e falar assim, olha, eu queria muito emagrecer, né, mas eu não faço atividade física nenhuma, eu não gosto de musculação, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Primeira coisa que a gente tenta fazer é tentar descobrir o que ela gosta. Sim. Tipo, você gosta do quê? Eu gosto de fazer luta, crossfit. Poxa, legal. São exercícios de fortalecimento, é o que eu preciso. O que é considerado para você, na sua visão, né? O que é considerado para você uma atividade física mínima ali pra galera que não gosta? Galera, isso aqui vai para você que não gosta de treinar, que essa é uma dica do Dr. Matheus. O que é considerado o mínimo disso? O mínimo que a gente preconiza é 40 minutos, pelo menos 3 vezes na semana. Certo. Do que? Pode ser no caso aqui, quando a gente fala em parte de emagrecimento, eu preciso que seja uma atividade de fortalecimento. Certo. Porque senão a pessoa vai adquirir Um flacidez, exercício em estria, casa, que seja, mas que seja 3 vezes na semana, 40 minutos. que tem um fortalecimento da musculatura, contração do músculo. Então, uma musculação, um crossfit, uma luta,
que acaba sendo bem bacana, funcional também acaba sendo legal. Né? Aí você fala assim, mas eu gosto de fazer natação. Legal, não estou pedindo para parar. Mas se você tem um objetivo, que é emagrecer, estar bem, né? Com um corpo legal e tudo mais, é interessante você fortalecer. Né? A gente tem que lembrar que o coração é um músculo. Então, se a musculatura do corpo está legal, possivelmente a parte cardiovascular também vai estar. Né? Então, é uma coisa que acaba puxando. É por isso que a gente pega muito paciente que hoje, enfim, quando começou tava gordão, tava tomando vários medicamentos para pressão, e hoje, depois que ele mudou, ele não toma mais remédio nenhum. Aí só, poxa, mas o que tem a ver? O exercício? Entendeu? Na verdade, não, é o conjunto de coisas. Então, o primeiro passo é a gente mostrar para ele que a rotina, muitas vezes, não é que ele tenha que seguir um padrão, mas ele tem que aprender a comer. Então, a gente ensina ele a comer. Certo. Então, por exemplo, você pega e come um fast food. Pô, é melhor comer um fast food ou um prato de arroz, feijão, carne e salada? Ouviu, César? Mano, você tá tomando muita hoje, velho. Muita, mano. Muita, mano. E aí a gente acaba fazendo com que ele entenda que não é necessário ele tirar de vez da alimentação, da rotina dele. Não, mas ele entender que isso várias vezes na semana vai acarretar num resultado ruim, negativo. Show. Né? Então ele vai ter problema com isso futuramente. Então beleza, atividade física ali tem que ter 3 vezes na semana, o mínimo, galera. 3 vezes na semana, 40 minutos, no mínimo, 3 dias. Pelo menos. Lembrando fortalecimento, né? Então não é só uma caminhada, não é só varrer o chão e não é lavar a louça. Se caminhada funcionar, esse carteiro não ficava doente, concorda? Mano, deixa eu anotar essa aqui. Se caminhada funcionasse, carteiro não ficava doente. É isso mesmo, mano. Então, beleza. Alimentação para poder fazer a coisa do fortalecimento, o exercício e qual que é o topo? Esse que eu falei até agora é a função do paciente. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estruturar ele, explicar como ele tem que fazer e essa parte só ele consegue Então, os tocar. dois é com ele. Isso. Tá. E aí, dali pra frente, aí é a parte do profissional. Tá, então, onde a gente vai trabalhar a parte de medicação, suplementação, toda a parte que envolve os medicamentos e os sintomas que ele vem sentindo. Então, correção. Direcionamento. Exatamente. Então, você percebe que o medicamento aí, ele acaba sendo o terceiro passo para a gente poder trabalhar. Antes disso, tem a parte do paciente. Show. Né, que é ele se preocupar com alimentação e rotina. Eu tenho que... O corpo é como se fosse um carro. Não adianta você comprar um carro zero e deixar lá na garagem 6 meses, você vai ver que a bateria vai ficar arriar, vai dar problema, não vai pegar. O corpo é a mesma coisa. Quanto mais você postega, né, mais você deixa... De fazer manutenção. Exatamente. Maior a chance de você ter problema na frente. Então, o que eu vejo até? Porque assim, muita gente fala assim... Nossa, do nada eu fiquei doente. Cara, do nada, já tem uns 2, 3 anos que você tá deixando de comer bem, que você não tá se alimentando, que você não toma um manipulado, você não fica nessa questão de bem. Prever tudo isso que tá acontecendo para você conseguir lidar com o que vai vir depois, que é essa questão da doença, do cansaço, do estresse. Você lembra de como estava o meu exame inicial? Você lembra, tipo, de como estava ali? De cabeça? Não, mais ou menos. Porque o que eu queria fazer? Até aqui a gente falou... A gente fez uma mescla de homem e mulher, mas eu acho que muito mais masculino. Eu queria encerrar aqui essa parte masculina falando sobre a minha primeira ida lá no seu consultório. A caminhada que a gente teve ali depois, né? Que você me direcionou e tal. Até porque eu tava com a minha texto tava muito baixa. Isso. Se eu não me engano, tava 182, alguma coisa assim. Você até brincou comigo, que eu tava tomando anticoncepcional. A gente consegue falar um pouco disso? Porque eu lembro que, por exemplo, lá eu tinha um percentual de gordura de músculo muito alto. Percentual de gordura baixo. Só que a minha texto tava muito baixa. O meu cansaço estava maior e a gente conseguiu ceder um direcionamento inicial. A gente consegue falar um pouco disso e depois a gente entra no quê? Na parte mulher. Claro. Que é uma parte bacana da gente falar aqui, se sua mulher quiser participar também. Ela cai pra dentro. Ela é mais na dela, né? Ela fica mais nos bastidores. Não, mas fechou. Vamos falar um pouco do direcionamento que você me deu, por quê? Eu lembro muito bem que eu estava me sentindo... Eu não estava me sentindo totalmente cansado, mas eu estava sentindo meu corpo mais cansado naquela época. Eu não estava tendo tanto gás para treinar, ainda mais... Puta, eu amo aquela parada, você tá ligado, né? Eu tô lá o tempo todo. O Matheus treina no mesmo CT que eu, então a gente se encontra lá bastante. Meu sono estava ruim. Eu lembro que meu sono estava ruim. Estava acontecendo comigo coisas que nunca tinham acontecido. Primeiro, cara, eu nunca tive noite de sono ruim.
Tá. Eu sempre tive meu sono muito bom, cara. De deitar na cama, 3 respiradas era sono. E aí tava acontecendo, meu sono era quebrado o tempo todo. Naquela levantada para ir no banheiro, eu ficava mais 2, 3 horas acordado, eu não conseguia voltar a dormir. E eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui e eu preciso dar uma olhada nisso. Isso foi o meu, né, eu tenho esse discernimento com relação ao meu corpo, eu já entendo muito bem dele. Eu fui atrás de você para entender. E aí a gente viu, puta, cortisol e tudo mais e tal, estresse. E aí você me deu um direcionamento inicial até com parte da parte de reprodução natural da texto ali, da volta de produção. Qual foi o caminho que a gente seguiu? O caminho que a gente seguiu, primeiramente, foi fazer os exames, ver quais eram as alterações e associar com os sintomas que você estava apresentando. Então, o Nascimento ele não tinha disposição, estava com pouca disposição, o libido estava baixo, e aí a gente foi vendo os exames dele e foi vendo que estava tudo relacionado à rotina, né? Então, o estresse, essa falta de sono, às vezes você ficar sem dormir é menos pior do que você dormir de picado, né? Então, a gente falou muito de cortisol aqui. O cortisol ele é um hormônio que a gente tem que ter no corpo. E a gente faz o pico dele, ele atinge o máximo quando a gente acorda. É o que faz você despertar e falar, opa, vamos fazer nossas coisas. E aí, conforme vai passando o dia, ele vai baixando, até que chega de noite ele tá baixo. A tendência é baixar, né? E aí entra a melatonina, exatamente. Então, toda vez que você dorme um pouquinho, acorda, você faz um pico de cortisol, Aí, quando você tem que acordar mesmo, onde vai ocorrer aquele pico, você já tem ele alto. Então, você fica com ele mais elevado ainda. Entendi. E aí, acaba ferrando com tudo. No caso, disposição, ânimo, humor, libido, né? Você acaba ficando mais fraco. Sim. O cortisol, ele acaba atrapalhando um pouquinho também na parte de ganho de massa muscular, né? Porque ele quebra, tava horrível. Ele faz proteólise, né? E ele também acaba fazendo com que você tenha um pouquinho mais de retenção. Tava muito flat, o músculo tava muito murcho, você olhava, a densidade não vinha, por mais que você treinasse, o pump no treino não era o mesmo, e eu olhava aquilo e falei, cara, mas eu tô treinando certo. Olha que engraçado. O que eu negligenciei, e eu sei, foi a ida no médico. Sim. Porque eu já tava vindo de uma falta de exame por conta da correria. E por que é legal eu falar isso aqui pra vocês? Porque isso também acontece comigo. Mesmo eu sendo o cara que é disciplinado, que tem o foco, e na consistência, nessa virada de chave que teve entre o Nascimento que parou de competir e o Nascimento que estava construindo os negócios, eu realmente abri mão um pouco ali eu falei, cara, o exame eu treino, eu faço minha alimentação. Foi a primeira vez que eu falei, cara, vou esticar aqui 6 meses aí direto, 8 meses sem ir lá, depois eu vejo essa parada. Foi quando aconteceu, foi quando eu tive o pico de vamos chamar de estresse? Mas foi esse pico de cansaço que eu falei, cara, não tá rolando, mano, eu tô me sentindo mal, eu não tô tendo esse gás, aí eu fui atrás e a gente alinhou. Sim. Na verdade a gente corrigiu tanto as taxas baixas de hormônio, então a gente entrou com a parte de modulação de hormônio, entramos com testosterona nele, corrigimos essa parte de cortisol, então o sono foi uma outra coisa que a gente acabou fazendo uma manutenção, né, para que você ficasse bem. E a partir daí você já começou a ter mais disposição. Sim. E aí você volta a engrenar. Você falou assim que, poxa, mesmo eu tendo tudo isso baixo, eu ainda fazia as coisas. Isso vem de rotina, você já está acostumado com isso. Estava no automático. Né? Então você fala, poxa, eu tenho que ir. Você se cobra. É igual escovar o dente. Sim. Começa a virar uma coisa automática. Então a pessoa que está começando é pior ainda, porque ela não tem uma rotina. E aí era porque assim, se parar para analisar, demorou para acontecer de ter esse pico para mim por conta desse automático. Porque eu já ia, porque eu comia bem, eu não comia besteira o tempo todo, eu estava sempre treinando, eu estava sempre fazendo meu cardio. Por conta disso, demorou chegar ao pico de eu falar, cara, tô cansado, mas se eu fosse um cara que negligenciasse essa parada de comer e tal, o pico ia ser muito mais rápido para eu sentir essa parada de não estar me sentindo bem, até eu chegar no médico e falar, puta, e aí, meu, o que tá acontecendo? E muitas vezes até tá pior ainda. Então, pior. Tipo, gordura no fígado, esse tipo de coisa são coisas que a gente acaba pegando bastante, né? Então, a gente não julga, cada um tem uma vida, mas a pessoa tem que entender que o corpo é o mecanismo qual que ela utiliza para poder fazer as coisas. Sim. Então, ela tem que estar bem. Sim, show. Vamos para mulheres? Bora. Tá, então vamos lá. Maior queixa de mulheres que vão no seu consultório. Quando chega lá, a carinha... Qual que é a maior queixa de mulheres? Sua mulher olhou ou não? Não, ainda não. Então beleza. Ela esconde o rosto. Maior queixa que você tem de mulheres quando chega... É pra vocês agora, tá? Que chega no seu consultório e fala, puta, deixa eu te falar, isso, o que aconteceu, por que eu tô assim? As mulheres também têm esse sintoma de cansaço, indisposição, mas a maioria lá vai pelo fato de emagrecimento. Então, elas querem ficar bonitas, perderem peso e se sentirem bem. Né? Então, a maioria delas procura a gente e
a partir do momento que nós começamos a analisar, né, toda a vida dela, estrutura e tudo mais, envolve desde atividade até anticoncepcional que muitas vezes ela toma. Show. Né? Então a gente tem que ver certinho porque pode ter fatores externos, como também pode ser fatores internos. Me cita um fator externo. Fator externo, anticoncepcional. Tá. Então a mulher que toma anticoncepcional, geralmente ela tende a ficar mais frígida, que a gente fala. Então você pega, por exemplo, um casalzinho novinho. É legal você falar disso aí, cara. Pega um casal novinho, então o menino e a menina estão namorando, tudo bonitinho, aí ela fala, pô, vou tomar anticoncepcional porque eu não quero engravidar. Né? Aí ela começa a tomar. Dá uns 2 meses, o casal volta, o menino reclama. Que ela tá mais seca, tá mais frígida. De sexo na semana, tem toda essa parada? Tudo, ela acaba ficando mais frígida. Então ela fica... É como se você não estivesse demonstrando tanto a emoção. Né? Então a mulher acaba tendo essa alteração e o cara, como consequência disso, também acaba sentindo. Né? Então baixa libido, baixa os níveis de testosterona, né? E aí também vem toda aquele falta de disposição, falta de interesse sexual e tudo mais. Tá, então esse é um externo. Interno. Dos fatores internos, a gente pode muitas vezes pensar na parte de funcional. Por exemplo, o paciente tem um problema de tireoide, o paciente tem um problema de pré-diabetes, às vezes está acima do peso. Isso faz com que ele tenha uma indisposição e uma predisposição a piorar. Tem um maior interno que você sempre pega lá, que chega para você? Problema de tireoide é muito comum a gente pegar, né? Então, a pessoa aparece lá com hipotireoidismo, que é onde a tireoide está mais, digamos que preguiçosa. Ela acaba produzindo menos taxas hormonais do que deveria. Isso aqui. Qual a consequência? T3 e T4, que são os hormônios que ela produz, são os caras que são responsáveis pelo metabolismo. Ela que faz queimar, ela que faz acelerar, ela que faz funcionar o intestino. Ou seja, a gente costuma falar que hormônio de tireoide e vitamina D são as 2 substâncias que hoje a gente sabe que tem ação em todas as células do corpo, desde o cabelo até a unha do pé. Caraca, sério? É bem legal. Puta, vitamina D? É. Que bizarro, cara. A vitamina D é outra coisa também, que hoje a gente pode associar ela a diversas patologias, diversos problemas, desde depressão, falta de humor. Acho que eu voltei com vitamina D agora, né? Tava tomando antes, voltei agora com vitamina D. A gente não pode... legal pra você ver, eu não sabia dessa parada. A gente acaba fazendo a melhora com a vitamina D em ciclos. Como ela é uma droga que é uma medicação que a gente acaba utilizando e ela é oleosa, a gente faz um tempo, para um tempo. Isso, eu fiquei um tempo sem, eu voltei agora com ela. Diferente, por exemplo, de vitamina C, que ela é hidrossolúvel, então a gente faz a reposição dela diariamente. O tempo todo. Então, a partir do momento que hoje a gente... Bom, agora com pandemia, os estudos com vitamina D estouraram, né? Então, viu que influencia na parte de imunidade, influencia na parte de depressão, legal. Parte psicológica. E olha que engraçado, você olha um vidrinho tão pequenininho, né? Sim. E aí você puta 4 gotas na boca e você fala, cara, isso não é nada, né? Por dia, isso não dá nada. Que ridículo. E olha que eu tinha agora não, né? Eu tinha um problema grande com manipulado, cara. Eu não acreditava neles. Você tem isso ou não com a galera? Porque eu normalmente olhava para aquilo e eu falava, mano, mano, inventaram isso aqui só pra falar que eu tenho que tomar. Eu tinha essa parada, cara. Sim. E hoje eu já entendo, lógico, mas no início mesmo, até quando eu comecei, eu tive meu primeiro patrocínio lá, que era o Barbosão, galera, Roger, tamo junto. Quando eu mandava, e eu ficava nessa, falei, mano, eu ligava pro meu treinador e falava, cara, realmente precisa disso aqui, velho? Pô, que bagulho chato, eu tenho que parar o dia aqui, tomar isso aqui, realmente funciona? Eu falava. E ficava nessa neura, mas hoje, cara, eu entendo. Eu vou ser bem sincero que hoje tem muitos colegas que passam além do que deveria. Então, o paciente lá, às vezes, sai com uma maleta de medicação. Pô, já vai abrir a farmácia. Se ela for viajar, vai levar só uma mala só para medicação. Então, isso acaba dificultando dela seguir um tratamento, seguir um acompanhamento. Né? Então, hoje a gente foca principalmente no que está precisando mesmo. Mas a parte de suplementação é legal? Mas como a gente já vai corrigir a alimentação e a suplementação, consequentemente, vai estar ok. Então, eu vou trabalhar realmente no que ela está precisando. É hormônio? É correção de metabolismo? É ansiedade? É, querendo ou não, absorção da medicação ou de alimentos? É isso que a gente vai trabalhar, acabar trabalhando. Então, hoje, o paciente, a gente tenta fazer com que ele tenha o mínimo de medicamento possível para que ele tenha uma adesão mais rápida e mais fácil. Show. Então, vamos lá. Essa é a maior queixa das mulheres. Qual que é um tratamento inicial? Eu quero entrar na parte do chip hormonal. Eu sei que você está curioso para saber do chip hormonal, e até eu, porque eu tinha um conhecimento muito superficial sobre ele, a gente se falou sobre isso, até porque, até comentei com você, falei, puta, eu acho que eu quero que minha mulher coloque, por conta dessa questão de, puta, libido baixo, sei o que, hormonal, aí tem um anticoncepcional, se encaixa, se não encaixa.
Mas qual que é um direcionamento inicial que você dá para a mulher ali também quando chega com você? Eu sei que tem a parte do exame. É a mesma parada que você faz com o homem? Sim. Ou tem algum caminho diferente que para a mulher é específico por ser mulher? Basicamente, o que eu falei até agora é o principal. Lógico que com a mulher, não é que ela é mais complexa, né? Mas não, pode falar que ela é. Mas ela tem um ciclo menstrual, ela tem Você todo é mais um... complexa, a mulher. Mas não é mais maior, né? Isso que eu ia falar. Beleza. Mas a gente obedece do mesmo jeito, né? Tá tudo certo. É sim, senhora. Isso que eu ia falar. Vocês que mandam, tá tudo bem. Então, em cima disso, a gente tem que trabalhar, lembrar que ela tem um ciclo menstrual. Então, aí, partindo desse ponto, você já começa a pegar pacientes mulheres que têm muita cólica, fluxo intenso, ou ela acaba tendo dor de cabeça, ou ela passa mal, né? Então, às vezes passa mal a ponto de ir pro pronto-socorro, tomar medicação na veia, porque tá ruim, tá com dor de cabeça, tá com enxaqueca. Tudo por conta do ciclo. Tudo por conta do ciclo. Então, isso é uma coisa que na mulher acaba sendo um pouquinho diferenciado do homem, porque o homem não tem ciclo menstrual. A parte da mulher desse ciclo, da onde vem essa base de ser diferente de uma para outra? Tem uma explicação, cara, de, por exemplo, alguma mulher tem um ciclo maior, outras um fluxo menor. Tem uma origem isso? Por exemplo, é genético da mulher ou vem de família? De onde que vem essa parada? Ou, de repente, é mais estresse no dia? Tem um direcionamento? Tem de onde vem essa parada? Tem. O fato de você estar estressado, né? Mulher, quando você pega a mulher que ela está muito estressada, a primeira coisa que ela reclama é que está caindo cabelo. Então, ela fala que está caindo cabelo, a unha tá fraca, está delaminando, a pele está ficando seca, né? Ela acaba tendo alteração do fluxo menstrual. Fala, puta, esse mês aqui eu menstruei 2 vezes, doutor. Entendeu? Ou então eu tô menstruando já tem mais de 10 dias, o que também não é comum, né? Então, hoje a gente sabe que esses cofatores também influenciam. Existe o fator pessoa genética? Existe. Existem mulheres que têm um ciclo um pouquinho maior, um ciclo mais curto? Existem. Só que a gente tem que sempre avaliar o ambiente, né? Que é o meio externo, e ver se isso está causando algo que esteja influenciando ou no ciclo ou na parte da saúde da mulher. Isso aqui. Então, assim, hoje a gente pega na mulher... A mulher ela tem testosterona igual ao homem. Tem? Né? Tem. Só que ela não tem em taxas muito menores. A mesma texto. A mesma texto. Então, hoje, se a gente pega homem e mulher, a gente tem os mesmos hormônios. Qual que é a taxa para mulher de texto? Oscila muito porque depende de laboratório. Tá. Né? Então, hoje a gente trabalha com uma parte hormonal na mulher, lembrando que a gente tem os hormônios femininos e o hormônio masculino. Tá bom. Né? E no homem também é a mesma coisa. O que muda são as taxas. A gente tem hormônio feminino também? Tem hormônio feminino também. Ô, César, você tem muito hormônio feminino, né? Bastante. Eu sabia, mano, que sua taxa de hormônio feminino estava maior. A diferença é que enquanto a gente pega a testosterona no homem e a taxa é alta, pra gente ter um resultado muitas vezes até atlético, né, performance alta, Sim. eu tenho que elevar Subdosar. acima. Então, geralmente o tratamento do homem ela é mais curto, então de 8 a 12 semanas, em média de 10, e a gente reavalia, né, com doses mais elevadas da medicação. Quando é na mulher, pelo fato dela ter a taxa baixa, o pouquinho a mais que a gente coloca é o que já vai fazer ela se sentir muito melhor, Sim. muito disposta, melhora a libido, ela anima. É legal atender, sabe o que? Casal, cara. Porque você atende o casal, você vê a mulher meio deprimida, o cara reclamando e não sei o quê. Aí você faz o tratamento nela e não faz nele. Aí ele fala, não, eu já faço acompanhamento. Quando ele volta, ele fala, bicho, seguinte, não tô conseguindo dar conta dessa mulher, não. Me ajuda. Me ajuda. Que da hora, cara. Mas aí você tem muito casal lá que você atende também nessa pegada de vir uns dois depois e você fala, puta, na boa, que legal. Sim, sim. Pô, eu até acho legal o casal fazer, por exemplo, um tratamento, um acompanhamento junto. Eu tenho uma mentoria pra casal, você sabe, né? Eu acho que a gente podia fazer um bem bolado pra levar uns casais ali, até pra... Tem gente... E o que é engraçado, eu tenho agora, né, fechou, foi o 4º casal que engravidou. Que legal. Por conta do autocuidado, começou a melhorar e a autoestima eleva, não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa, a última agora tá grávida de gêmeos. Você vê, é um conjunto de coisas, não é? Ó, faz isso, faz aquilo. Não, é um conjunto direcionamento, a pessoa começa a ver ali, aí eu falo, cara, brinco, né? Eu falo, cara, o pessoal treina, começa a ficar bonito pelado, esquece, acabou. Aí vai numa pegada e fala, mano, na boa, engravidou, tá tudo certo, tá se sentindo bem. Libido melhor. O que você tá rindo aí, César? Tá melhor, a alimentação melhorou, aí você começa a se sentir bem e tal, você vai ver, pô, na boa, tá? O resultado, ele, como a gente tava conversando, ele não impacta somente você. Sim. Ele impacta tudo à sua volta, seu negócio, sua família, seu relacionamento. Exatamente. E lá a gente tenta vender a ideia, né, da pessoa entender que essa rotina mudada, modificada, vai fazer com que ela se sinta melhor, Sim. tenha qualidade de vida, e aí a consequência disso é o resultado estético.
né? Que muitas É a vezes, é o cereja. emagrecimento. Entendeu? Então, o foco acaba sendo uma coisa um pouquinho mais além do que ela está buscando, porém, quando a gente termina o tratamento ou chega na parte final, ela tem o resultado que ela queria obter. E bem, não passando mal ou qualquer outro problema que ela possa ter de saúde. Cara, vamos falar dessa... Eu não vou falar, não vou entrar ainda no chip. Sim? Mas qual que é um hormônio indicado? Não é que é indicado, tá? Mas que normalmente você usa pra mulher. Olha, hoje a gente tem utilizado um hormônio que ele é um progestágeno, que a gente fala. Ele é um derivado da progesterona, Tá. né? O progesterona é hormônio feminino, aparece principalmente na parte quando ela está grávida, então é progesterona, progestação. Então ela vem nesse período. E também no ciclo menstrual a gente acaba tendo a oscilação dele, o que é normal, né? Então, esse hormônio que é a gestrinona, ela é a substância que faz o efeito de chip da beleza nos implantes. Caraca. Então, hoje a gente sabe que a gestrinona na mulher, ela acaba facilitando bastante nessa parte estética, porque ela tem uma modificação nela, nessa molécula, a qual ela auxilia no ganho de massa muscular. Ela melhora, na verdade, tudo que é de proteína no corpo. Então, Sim. cabelo, unha, colágeno, pele. músculo, pele. Então, tudo isso acaba ficando legal. É por isso que a mulher fala assim, puta, chip da beleza. Chip da beleza. Isso acabou criando um bordão. Igual o GH, né? É igual o GH, entende? Então a ideia ali é que você tenha a medicação visando um tratamento, né, que esteja muitas vezes precisando, ou então trabalhando na parte E como é que estética. funciona? É ml? É comprimido? Qual que é a ideia? Quando surgiu, né, quem começou com esse uso de gestrinona foi o Alcimar Coutinho. Né, e ele foi meu professor, hoje ele faleceu já, mas é da Bahia, ele é brasileiro, ele é o cara que criou os implantes. Então, se você joga no Google, Caraca, que show. ele é referência. Né? Então, dentre a criação dos trabalhos, tudo. E ele era ginecologista. Então, o trabalho dele ele era sempre bem foi direcionado. voltado para a mulher. E aí ele foi evoluindo, foi estudando, e acabou fazendo com que tivesse um protocolo que acabasse sendo bem bacana, utilizando gestrinona. Que legal, Né? cara. Hoje a gente já consegue fazer a gestrinona manipulada. Então, não necessariamente ela tenha que ser em implante, Sim. porém manipulada a gente acaba facilitando, mas ele não tem a mesma eficácia. Sim. Né? O Então, implante ainda é mais eficaz. sabe por que é eficaz? Porque ele tem 24 horas por dia em contato com o sangue. Tá, então vamos lá, vamos falar do chip, já que a gente entrou nessa... porque a parada do chip é uma coisa que, assim, tá muito na moda, vamos dizer assim. Tá sendo entregue em tudo que é rede social, em site e tudo mais, mas é legal um médico falar sobre esse chip. Qual que é a ideia central desse chip? A ideia, quando surgiu, foi para tratamento em mulheres que tinham problema ou menstruais, ou de cólicas, ou de endometriose. Então, seriam para fins de tratamento de patologias. Tá. Porém, o que foi com a evolução da medicação, do uso e tudo mais, eles acabaram vendo que tinha um ótimo efeito também na parte estética. Entende? Então, hoje, a gente pega o implante, a gente fala, o chip da beleza, legal. Hoje, o implante que tem gestrinona, ela acaba facilitando, tendo esse efeito de chip da beleza que a gente fala. Ela é anticoncepcional, a mulher não menstrua, ela não tem cólica, não tem TPM. Ah, peraí, caraca, vai surgir umas perguntas aqui. Então, a mulher que insere o chip da beleza, vamos dizer assim, ela meio que tira de lado o anticoncepcional, não vai tomar mais anticoncepcional e segue nessa linha de sem anti. Quando é colocado em forma de implante. De né? implante. O implante ele é anticoncepcional. Não sabia. Aí só assim, cara. pra mim, o que eu escuto muito, a mulherada coloca, a gente acabou de colocar, ela fala assim, doutor, e aí? Quando que já tá começando, já tá fazendo efeito? A gente sempre pede para esperar pelo menos um mês, que é a fase de adaptação do corpo, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem uma fase de adaptação. Teve casos da mulher engravidar? Não, nunca tive um caso de mulher engravidar. Mas eu tive casos, por exemplo, assim, às vezes é comum a mulher ter um pouquinho de colateral no primeiro mês, que é, por exemplo, a pele fica mais oleosa, parece um pouquinho mais de dor de espinha, cabeça. mas até o corpo ser equilibrado. Dor de cabeça é muito Não, difícil. difícil. Mas assim, a partir do primeiro mês em diante, aí a mulher já Aí começa já a se sentir muito melhor. Porque daí ela não menstrua, ela não tem TPM, ela não tem irritabilidade, ela não sangra. Puta, que legal, Entendeu? cara. Pra gente que é homem, é uma coisa que você fala assim, poxa, Tanto mas faz, é menstruação. Mas, pô, pra mulher atrapalha, é uma coisa que Não, incomoda, sabe? Então, muitas mulheres chegam lá e elas colocam na balança esse conjunto de benefícios que ela vai ter e ela fala, poxa, Vale a pena. é isso que eu quero. Cara, que animal. Beleza. Benefícios, você falou, é legal, a mulher não sei o quê. A gente pode falar de valor? Mais ou menos?
Pode, Pode pode. por cima? Eu sei que cada caso é um caso específico. Tem isso também? Uma média, só Uma para você média, ter uma é. ideia. Se a Isso. gente for trabalhar com implantes aí, uma mulher que a gente pega, vamos pegar uma mulher de 70 quilos. Né? Então, em É cima. por peso? O peso influencia, Show. né, na dosagem. Uhum. Então, vamos pegar uma mulher de 70 quilos, provavelmente a gente vai colocar 7 implantes nela, de gestrinona, e além dos de gestrinona, ver se precisa de outros tipos de hormônio, como, por exemplo, testosterona, estrogênio, que são outros hormônios que a gente também pode utilizar em forma de implante. Uhum. Né? Então, em torno aí de uns 6, 7 mil por implante. 6 meses, 1 ano. Não, esse que a gente trabalha lá, ele é não absorvível. Então, vamos lá, a gente tem 3 tipos de implantes. Vamos na especificidade. Que eu acho que é legal o pessoal saber, porque tem muita gente que fala assim, minha amiga usou implante e se deu mal, ficou ruim, deu ruim, então não gostou. Então, assim, hoje a gente tem o Implanon, que é o que tinha meio de farmácia e tudo mais, só que ele é como se fosse um anticoncepcional só. Então, ele tem todos os colaterais, celulite, retenção de líquido, baixa de libido, tudo que o anticoncepcional causa na mulher. A gente tem hoje os implantes que são absorvíveis, né? E aí, desses absorvíveis, né? Eles acabam tendo uma gama um pouco maior de opções para a gente poder trabalhar. Então, hoje a gente tem metformina, tadalafil, que a gente pode sair e trabalhar no implante. Cara, metformina. Porém, ele dura só 6 meses. Né? Na maioria dos casos, dependendo da pessoa, se você é uma pessoa muito proativa, a tendência é você consumir mais. Então, às vezes, na maioria das vezes, ele dura menos. E esse que a gente acaba colocando na clínica, ele é não absorvível. Então, ele é como se fosse ele é desse tamanho assim, como se fosse um tubinho de caneta. Certo. Né? E normalmente aplica onde? De silicone. E a gente coloca no glúteo, no bumbum. Então a gente faz não tem corte, não tem ponto, furinho. não tem nada. Eu faço um furinho na marquinha ali do biquíni, né, onde a mulher usa o biquíni. Faço um furinho, coloco por baixo, curativo, acabou. Fica 48 horas com o curativo. Quanto tempo? 48. Não, Toma banho normal, tudo certinho, 48 horas com o curativo, que é como se fosse um adesivo. Pra poder colar a pele. Deu 48, tirou, água e sabão Aí normal. esse aí não absorve. No banho. Ele só é... Ele não absorve, só que ele tem duração de 1 ano. Certo. Então a mulher coloca e esquece que colocou. Então daqui 1 ano volta, Vai mexer só daqui tira, 1 ano. e aí você coloca um outro ou coisa do tipo. Você quer ver uma coisa que é legal? Às vezes a paciente, ela fala assim, poxa, mas já passou de 1 ano e ainda tô legal. Aí a gente faz o exame, realmente, ele ainda tá durando um pouco mais. Ah, tem casos desses também? Então a gente coloca como 1 ano sendo um padrão, por quê? Porque pode ultrapassar um pouquinho? Pode. E a gente vai acompanhando pelos exames. Porém, já aconteceu também da mulher falar assim, não, eu acho que dá para esperar mais um pouco, aí ela volta com sintoma. Doutor, menstruei, puxa, tô com dor de cabeça, me deu enxaqueca, acabou. Passei mal, ou enfim, briguei com meu marido, sabe assim? Então, esse tipo de coisa, fala, poxa, ela já sabe que começou a ter isso, fala, opa, o implante já passou o efeito. É igual a semana quando vai no ciclo menstrual, que ela já sabe, então ela tem os mesmos sintomas. Tá na hora da manutenção, é aí onde a gente faz... Se você pudesse falar um benefício gigante que você percebe para as mulheres sobre esse implante? Que você fala assim, esse aqui é... Cara, eu vou ser bem sincero, eu deixo bem claro para os pacientes que o fato dele aumentar a síntese proteica no corpo, isso vai fazer com que ela fique muito satisfeita com o resultado. Né? Porque ela vai ganhar mais massa muscular, ela vai perder celulite, ela vai emagrecer, ela vai melhorar a qualidade do cabelo, da unha, da pele. Então, esse efeito que ele tem no corpo da mulher, né, voltado para a parte estética, é claro, ele é, na minha opinião, o essencial, o principal, na verdade. Né? Então, aí você fala assim, mas poxa, uma colega minha colocou e ela tinha endometriose, que é uma doença que a mulher tem no útero, o qual ela sente muitas dores, né? Que tem um problema até para a parte de gestação, né? Sim, dificulta bastante. Então, nesse caso, muitas vezes o implante vem para dar qualidade de vida para ela. Né? Então, vem para tratar, vem para fazer com que ela tenha uma qualidade de vida, e aí o ganho de massa magra e tudo mais entra como consequência. Por isso que eu te falei, hoje o foco é a gente fazer com que o paciente esteja ok, zerado, né? Bem, para que a gente possa conseguir ter um objetivo. Né, colocar uma meta, poxa, você quer emagrecer? Poxa, então a partir de agora, que a gente já regulou tudo aqui, entendi, a gente consegue ter um resultado bacana. Cara, você tem uma história bacana de casal lá no seu consultório, tipo, de que foi reclamando e que depois fala, mano, na boa, engravidei, mano, hoje a gente tá... Cara, já tive paciente, nossa, acho que tive vários casinhos assim, então, desde pacientes que chegam lá, o casal, né, a mulher e o homem começam o tratamento juntos, e aí no retorno, quando volta, o cara tem um resultado melhor. Aí a mulher fica puta da vida, porque, porra, eu fiz tudo certinho e o cara teve um resultado melhor. Pra homem realmente é mais fácil, cara? Na verdade... Essa parte hormonal, tá ligado? É. Puta,
entrou com hormônio, o resultado pro cara tem essa facilidade por conta da gente já ter a produção maior de testosterona? Como Isso. é que é? É isso? O fato da gente ter um pouco mais de testosterona, né, do que a mulher, os taxas serem mais elevados, a gente também tem mais massa muscular. Então hoje, quando a gente faz a análise do paciente lá através da bioimpedância, o qual a gente vai ver percentual de gordura, massa muscular, né, massa de gordura, né, o peso pra gente acaba sendo uma coisa secundária. Se você é uma pessoa que faz atividade física, né, e você tá ganhando massa muscular, você não pode se importar tanto com o peso e nem com o que a gente chama de um índice, né, que é o IMC, né, porque você é ativo, você faz atividade física. Então muitas vezes você é pesado, mas você tem massa muscular. Né? E aí a gente vê que quanto mais massa muscular você tem, mais rápido é o seu metabolismo. E geralmente o homem tem mais massa muscular que a mulher. Por isso que ele acaba tendo um resultado mais rápido. Você pega essa mulherada que compete, né, de bodybuilder, que é fortuna. A crossfiteira tem umas também. gigantescas. Né? Então, assim, elas, pelo fato de ter uma taxa muscular muito maior, né, elas emagrecem rapidinho. Sim. Né? Pulveriza. A gente costuma falar que pulveriza. Come e pulveriza o alimento. Bom, a gente está caminhando aqui pro fim, mas eu queria perguntar para você. Se você pudesse hoje, por exemplo, chegou um paciente e vai começar um tratamento que você vai falar para ele, cara, assim, 3 coisas que eu acredito que se você seguir, vai dar certo com o que a gente está fazendo. Fala, meu, na boa, se você seguir esse passo a passo aqui, não o que você entrega, mas que você acredita que para ele vai fazer sentido. Fala, meu, é o seguinte, ó, se você fizer isso, isso e isso, vai fazer com que você tenha um resultado realmente bom no que a gente está seguindo. O que você falaria para essa galera? Eu falaria para ele, seja homem ou mulher, tá? Sim. Então, independente do sexo e da idade, o conselho é o mesmo, que é, tenha uma boa noite de sono, preza pela qualidade do seu sono, faça atividade física, né? Põe o seu corpo para se mexer, movimentar, enfim, e tenha uma boa alimentação. Isso daqui, Hipócrates já falava que o seu alimento é a sua melhor medicação. E seu melhor medicamento é o alimento. Então, a partir do momento que você tem esses 3 pilares firmes, fortes e concretos na sua vida, com certeza a sua qualidade de vida vai estar ótima. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Show. Se você conseguir manter esse padrão, você vai ver que lá na frente você vai falar, poxa, realmente valeu a pena. Né? Diferente, por exemplo, daqui hoje, que pacientes que chegam lá e tem qualquer um desses pilares abalado. Pode ver que ele tem algum problema de saúde. Qualquer um deles tirou ou tá mal feito, tem um probleminha. Mexeu na alimentação, não tá com a alimentação legal, começa a ganhar peso. Ah, não faz atividade física, começa a ter flacidez, por exemplo. Ah, não tá dormindo direito, poxa, o rendimento, o humor, falta de disposição também tá ruim. Então, depende muito do que a gente estiver trabalhando ali. Mas a gente, como dica, de uma forma geral, esses três pilares aí que a gente acaba considerando qualidade de vida, é uma coisa que é bacana. Fechou. Mas é o seguinte, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e que você falasse para a galera onde é que eles encontram você, seu Instagram, o seu trabalho, para o pessoal conhecer um pouco mais. Eu vou falar aqui antes para você que assim, o Matheus está muito próximo do trabalho que a gente vem fazendo. A gente está construindo algumas coisas em conjunto, justamente até na questão da mentoria, a ideia de trazer ele aqui foi justamente por isso, para vocês conhecerem um pouco mais, entenderem quem é que está me acompanhando. Então, todos os resultados que vocês veem com relação ao meu corpo, minha saúde, minha disposição. E eu até vi um vídeo ontem que eu me identifiquei muito, que eu falei, cara, eu sou muito comprometido. E eu falei isso pra você desde o começo. Sim. Falei, cara, é uma oportunidade que eu preciso e basta. Cara, me dá o direcionamento que eu vou fazer. E hoje eu tenho uma possibilidade ainda maior de falar que o meu comprometimento... Cara, a galera não escuta falar que eu tô cansado, não escuta falar que eu tô indisposto, que puta, eu tô com sono ou algo do tipo, mas muito por conta do direcionamento que você me deu e que você me dá com relação à minha parte de exames, medicamentos, suplementação, esse direcionamento todo. Então, cara, eu sou muito grato e eu tô usando esse podcast até para trazer as pessoas que realmente fazem parte desse meu ciclo de crescimento, eu diria, porque eu realmente estou numa fase totalmente nova e diferente. Sim. E você faz parte disso. Então, a ideia de trazer você para cá é justamente essa. Mas fala pra galera onde te encontra. Vocês vão encontrar ele aqui, mas tem um Instagram dele também, você pode seguir e acompanhar o trabalho dele. Pessoal, é um prazer estar aqui, né, podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o acompanhamento que a gente está fazendo com o Nascimento. Os resultados eu não preciso nem falar, vocês veem aí, certo? Vai ver mais. Então, assim, a partir do momento que a gente encaixa, eu acho que tem tudo para fluir bem, né? Então, lá, o nosso consultório acaba ficando no Tatuapé, lá na Zona Leste, né? E aí lá a gente acaba fazendo todo o trâmite que a gente falou aqui. Então, seja ele emagrecimento, ganho de massa muscular, queima de gordura, enzima, reposição de vitamina, tudo isso a gente acaba trabalhando lá. Colocação de implantes, né? Então, eu vou ver isso aí. Se você tem alguma dúvida ou qualquer coisa do gênero, quiser me perguntar, falar comigo,
né, diretamente, sou eu que respondo no Instagram. Então, é você que... tá. Sou eu que respondo. Aqui é o Tem seguinte, a empresa é que difícil, toca, né? mas... Você ia tem a falar, empresa que difícil, toca, mas a parte de respostas é sempre minha. Show. Então ali, se vocês quiserem, o meu Instagram é @dr de doutor Matheus com H San Romão, tudo junto. Não é Salomão, tá? É. Dr. San Romão. Depois você vai pôr aqui, né? Por pessoal favor, ver. eu vou deixar no Instagram aqui, mas você clica lá. Irmãozão, obrigado de Neto, coração. foi um Que prazer, papo, pô. puta top. Eu acho que dá pra gente trazer mais, dá pra gente fazer aquela pegada que a gente tava conversando sobre você participar, a gente trazer convidado, a gente ter esse debate, porque eu acho que é extremamente importante. Eu acredito que hoje fala-se muito sobre a questão da performance, fala muito sobre a questão da saúde, mas ninguém vem no detalhe contar como é que realmente funciona. Vamos deixar bem claros, uma última dica, né? Isso, Então, hoje manda essa. a pessoa pensa que, eu vou tomar hormônio, vou ter Pessoal, hormônio, ele é um medicamento assim como qualquer outro. Então, ele vai ter os efeitos que serão benéficos, assim como ele vai ter os efeitos colaterais. Aí cabe ao profissional te orientar da melhor forma para que você faça uso deles. Show, é isso. A gente quer trazer informação no detalhe para que você entenda, e mais do que entender, que você consiga aplicar na sua vida com um direcionamento, com um acompanhamento com pessoas certas. Fechou? Exatamente. Então é isso. Galera, tamo junto. Esse foi o episódio. Eu quero que você faça o seguinte. Escreve aqui embaixo se você gostou do episódio de hoje. Se você quer bater um papo com o Matheus, a gente vai construir algo junto, trazer para vocês outros episódios também. Diz aqui o que você mais gostou desse episódio. E logo mais a gente tá com novidade aqui. Fica por perto. É nóis. Valeu!